Boa noite com Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé para lermos a Bíblia. Nós vamos ler os versículos 23, 24 e 25. E estando ele em Jerusalém, Jesus. Estamos todos escutando, né? Se não estamos acompanhando. Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Te pedimos, ó Pai Celestial, e aquilo que só pode prover de Ti, proceder do Senhor, venha a nós, que é a vivificação da Tua Palavra. Nós queremos uma mudança em nossas vidas. Sabemos que se elas forem mudadas, muitos que nos querem não nos quererão mais. Muitos que nos agarram, soltar-nos-ão de vez. Pegajoso afeto familiar e tantas outras coisas têm que desaparecer para assim sermos transformados e arrebatados. Os nossos sentidos completamente subjugados pela fé na palavra. Então estaremos na condição de subirmos com aqueles que serão ressuscitados. Sabemos que ao vê-los, isso nos levará a um ponto mais alto. Em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos para esta hora tão gloriosa. Nós temos algumas coisinhas marcadas aqui, que às vezes nos emocionam. Nós queremos, assim, executá-las com toda dedicação, apreço, gozo e prazer. Mas quando nós olhamos isto que está para acontecer, nós sabemos que estas coisinhas vão ficar aí. E o nosso coração se predispõe, dizendo: Senhor, venha. Essas coisinhas vão ficar. Te pedimos que o Senhor cure os doentes, os aflitos e necessitados. Ouça as súplicas de acordo com a necessidade de cada um. É em nome de Jesus Cristo que nós suplicamos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Então, nós manifestamos a qualidade de filhos exatamente quando somos corrigidos, disciplinados. Isso está baseado em todas as Escrituras, fica muito claro em Hebreus capítulo 12. O apóstolo São Paulo chegou a dizer que se nós não aceitamos a correção, nós não somos filhos, somos bastardos. E a correção da era é a mensagem do profeta. Por isso, os filhos aceitam, recebem. Você já pensou que ao ser corrigida, cada filho, cada filha saísse de casa?
fosse embora. Mas aí está exatamente o meio pelo qual se manifesta a filiação. Ainda que no presente, na hora não seja de gozo, mas depois dá um fruto pacífico. Essa é a linguagem do apóstolo. Agora, nós vamos ver aqui sobre o poder escondido. Ver se damos conta de obedecer essa linha em relação ao poder escondido. Vamos dizer, como uma preparação, que esse poder venha a ser exatamente o sangue do Pai, circulando e irrigando o corpo do Filho, como é natural. Vamos dizer que esse poder escondido sejam aquelas virtudes que nos fez mostrar o que é um lar edificado, um verdadeiro lar. Sexta-feira passada. E que são manifestas exatamente na hora em que aquilo é exigido. Na hora em que a pessoa está sofrendo o impacto que exige aquilo. Exige a temperança, exige a paciência, exige a piedade, exige o amor fraternal, exige a fé, a temperança. Porque exatamente através disto, dos impactos, dos testes, das provas, é que nós mostramos a nossa qualidade, o que realmente está escondido dentro de nós. Depois que se casa, é que vai se conhecer realmente. A menos que seja da forma moderna, mas de acordo com a mensagem, de acordo com a palavra, é depois do casamento é que se vai conhecer o que está dentro realmente um do outro. Durante os longos anos depois, quando os acontecimentos naturais da vida vão mostrando que casamento não é só aquela emoção, aquela fragrância, mas sim o dia a dia, a dor, a decepção, a prova da paciência, a prova da força, do poder, da virtude. Então, você pode entender que você pega um comprimido, por exemplo, a química mostra isso, de Sonrisal. Enquanto ele está seco, ele não reage. Agora, se você joga aquilo na água, ele reage. São qualidades, são propriedades que sofrem aquela reação. Então ele dissolve, deixando na água somente aquilo que lhe interessa. Seu comportamento está aqui anotado e baseado na mensagem do irmão Branham e no dia a dia. Seu comportamento pode impedir toda a sua felicidade. Pode impedir a felicidade de seus queridos. Pode impedir a cura
da sua esposa, pode impedir a cura do seu marido, pode impedir a cura do seu filho, seu ente querido. É através do nosso comportamento que nós mostramos realmente aquilo que temos dentro de nós. Nos negócios, no trabalho, como patrão, como empregado, como dona de casa, como marido, como esposa, como pai, como filho, e assim por diante. Nós estamos enfrentando a cada momento testes da nossa própria existência. Isso é verdade. É por isso que nós vamos indo, deixando devagar a terra. Porque o homem não morre o dia que seu corpo tomba, a menos que seja uma coisa inesperada, mas ele já estava morrendo. Suas células vão enfraquecendo. Ele começa a morrer aos 25 anos de idade. Isso quando se trata de uma vida normal, saudável. A pessoa começa a morrer aos 25 anos de idade. A contagem regressiva começa o dia que a pessoa é concebida lá no ventre. Mas, fisicamente falando, biologicamente falando, é tanto assim que determinados alimentos resolveriam muito dentro de uma faixa etária da idade da pessoa. Como, por exemplo, dos 0 anos até os 6 anos de idade. Para formar realmente a estrutura óssea adequada, o cálcio, a vitamina D e outros valores que compõem esse corpo humano. E na carência disso, já cresce aquela moça debilitada, aquela mulher debilitada, aquele homem faltando aquilo. Não importa depois o quanto ele coma daquilo. Não está no alicerce, não está na estrutura. Isso ajuda apenas depois. Mas até é reconhecido. Eles não podem, é claro, são coisas que a gente entende, mas não pode fazer nada. Até o próprio leite. O leite do gado, da vaca, é para nutrir um bezerro, formar uma estrutura óssea para 600 quilos, 400 quilos, 800 quilos, às vezes até 1.000 quilos. Agora o leite da cabra já é para formar uma estrutura óssea de mais ou menos o peso do homem. Então, por que eles tomavam leite de cabra lá no Oriente? Por que que Labão, Jacó, trabalhou tanto com cabras? O leite da cabra. Em tudo há ciência. Deus não explica, mas ela está ali. O conhecimento dele previu tudo para formar uma estrutura. Sabendo o que está lá dentro. Você não sabe o que está dentro de você. Outro dia mesmo eu soube de um homem que bebia um litro de uísque por dia. De primeira qualidade. E ele criticou
Umas pessoas, um casal, por estar tomando remédio amargo para estômago, para fígado. Mas logo em seguida, parece a semana seguinte, ele teve que ser levado ao médico. Ele se garbou ali: eu tomo 1 litro de uísque por dia. E eu nunca tomo um sorrisal, eu nunca preciso dessas coisas, eu nunca sinto mal no estômago, nunca tive nada disso. E ele teve que ser levado ao médico. Qual não foi a sua surpresa? Ele estava com um enorme câncer no estômago, que o matou logo em seguida. Ele não sabia que estava aquilo dentro dele. Você te vê no espelho, você vê aquela pessoa de boa aparência, mas não sabe como vão as coisas lá por dentro. Não conhece realmente a estrutura emocional. Se realmente ali está uma natureza que vai combinar com a sua, para viver, compartilhar da vida, em todos os sentidos, durante aí 30, 40, 50 anos. Então, não se sabe o que está dentro. Os testes vão surgindo para que as pessoas mostrem suas cores. Nós vimos aqui, na mensagem Então Chegou Jesus, parágrafo 59. Nós vimos que o profeta reconhece que Marta estava muito ocupada naquele dia, quando Jesus até a repreendeu, dizendo para ela que Maria havia escolhido a melhor parte. Mas lá adiante, quando chega aqui, ele diz: agora Marta deve ter reconhecido isso. Embora ela estivesse ocupada cuidando da casa, lavando louça e assim por diante, tentando servir Jesus daquela forma, ansiosa. Mas ali ela mostrou suas cores naquela hora. O irmão Branham hoje diz a respeito daquela gambá ferida. Eu não sei bem se é a gambá realmente. O animal é a gambá? É gambá? Gambá, não? Então, ele disse que ela ficou na fila de oração sem murmuração. Ela passou 24 horas no degrau de sua casa. Ele disse: ela não murmurou. Eu fiquei pensando, ele disse que não mata animal, a menos seja animal que destrói. Que um gambá entra no galinheiro e acaba com as galinhas. Até é capaz que aquela gambá logo levou um tiro na cabeça depois. Porque ela é ladra, ela é safada. Ela deve ter saído dali com muita fome, comer galinha. Mas aquilo era uma vindicação para o movimento. A questão dele tratar daquele cachorrinho daquela forma não mudou a posição dele em relação a mulher e cachorro, essa coisa, essa lambança, não. Ninguém pode tomar isso somente para um lado. Mas aquela vindicação, essa mensagem tremenda ficou aí. Que o animal creu na cura divina, enquanto os batistas não criam. Quando saiu aquela luz ali sobre sua cabeça, ele estava num desafio sobre a cura divina com os batistas, com os denominacionais que não creem na cura divina, lá em Houston, Texas. Agora, ele disse, ali ela mostrou suas cores. A gambá mostrou as suas cores.
Nós temos constantemente oportunidade para demonstrar nossa educação, a nossa falta de educação, a nossa temperança, a nossa falta de domínio próprio, de temperança. Motivos a todo instante, no trânsito, em casa, no trabalho, mostrar o que está dentro. Aqui mesmo, antes de falar na Marta, ele fala na Sunamita. Sempre quando me perguntam como vai, eu digo, vou bem, a moda da Sunamita. Sunamita estava com um menino morto em casa. E ela dizia, tudo vai bem. Agora, assim a mulher Sunamita permaneceu com aquele profeta. Mesmo quando o seu filho morreu. Ela mostrou as suas cores. Ela mostrou o que tinha dentro. Se não tivesse acontecido aquilo, ela não mostraria isso. Nós não teríamos um tudo vai bem. Aquela viúva, Serepta de Sidom, também mostrou exatamente com a morte. Porque parece não. Com a morte, chegou ao extremo. Ambas não contavam mais com filhos. Ambas. A própria viúva já tinha dito, eu tenho esse bocadinho aqui para comer com meu filho e morrer. Ela já não contava com ele mais. Sara e Abraão já não contavam mais com filhos. Deus vem, dá um filho, depois pede esse filho em sacrifício. Para Abraão mostrar o que estava dentro dele. Será que não dá para você entender que o que está acontecendo é para você mostrar o que está dentro de você? Aquela hora, o que já aconteceu hoje na sua casa, você não entende que é para você mostrar que você tem por dentro? Você não é um depósito de graça. Graça é favor imerecido. Pedro disse, eu não tenho ouro nem prata. Mas aquilo que eu tenho, ou aquilo que nós temos, ou que eu tenho, isso te dou. Isso eu te dou. Você não está vendo nada aqui, não é? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ninguém dava nada. Agora, já ouvimos hoje que o caráter não é um dom. Um dom que a pessoa recebe numa reunião de oração. Eu fui lá e recebi o dom de falar línguas. Eu fui lá e recebi a cura divina. Eu fui lá e recebi uma emoção, fiz isso, fiz aquilo, cantei no espiritual. Tudo bom. Mas eu fui lá e recebi o dom de caráter, de um bom caráter? Não. Caráter é forjado na aflição. O caráter é forjado no sofrimento. É sofrendo injustiças. É podendo reagir ao contrário e não fazer. É podendo matar e não mata. É podendo vingar e não vinga. Porque tem pessoas que não fazem porque não podem. E muitas chegam a dizer, se eu não fosse crente.
Aqui na mensagem O Sonho Certo, parágrafo 32. Deixa-me ver. Não é 32. É, 32. Vamos ver primeiro 26. Parágrafo 26. Não é maravilhoso saber que a mesma razão de você estar assentado nesse pequeno edifício quente, você demonstrou vontade, força, interesse, aplicou energia, tempo, dinheiro para vir aqui. Esta manhã, com leques abanando, é que algo dentro do homem está chamando. Um dos segredos, vocês evangelistas, guardem isso. Um dos segredos mais profundos dos 7 trovões está nesse fundo que clama ao fundo. A mensagem, o fundo clama ao fundo, é uma das séries especiais dos 7 trovões. Que eles estão aí esperando, tem linha dentro da mensagem, aguardando o irmão Branham ressuscitar para pregar o segredo dos 7 trovões. É regozijo na tribulação. Então é algo dentro do homem que está chamando. É você ter como privilégio, como honra, poder entrar na casa de Deus, poder servir como diácono, quando São Paulo disse que aquele que alcança uma posição dessa é mais do que ser ministro de Estado. É tocar como privilégio, é cantar como privilégio, é pregar como privilégio. Ninguém toma esta honra para si, a não ser chamado, se não for chamado como Arão foi chamado por Deus. Então há algo dentro do homem que está chamando. Um poder escondido que o mundo não conhece nada a respeito, que o impulsiona, que o dirige a uma fonte. É sim. É muita força de vontade. Sair lá do outro lado da cidade, que não é pequena. Viajar 1 hora de ônibus para vir assistir um culto, arrastando crianças com necessidades financeiras, enquanto outros se dão o luxo de dizerem para Deus: bom, hoje eu vou fazer um favorzinho para o senhor, hoje eu vou na igreja. Só ligar a chave do carro, hoje eu vou fazer um favorzinho para Deus. Eu vou ser contado entre os que foram ao culto, entre os que foram na escola dominical. O profeta diz: somente aqueles que têm sido participantes disso sabem o que é isso.
senão há um fundo clamando por uma coisa correta, por ouvir a palavra de Deus, há um fundo clamando por outra coisa. Sabe, nunca mais haverá avivamento. Não. Há ajuntamentos, há emoções, mas reavivamento, avivamento, não. Não se lê mais como deveria ler. Não se ora mais como deveria orar. Mas a carne está sempre avivada. No parágrafo 32, na oração, ele disse: Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos neste exato momento, no nome de Jesus, teu amado Filho, que tudo que Ele tem feito por nós, ou por tudo que Ele tem feito por nós, e perdoando-nos de nossos pecados. Isso foi só minha criticazinha sempre, não é? E perdoe os nossos pecados. E convidando-nos para entrar neste excelente, maravilhoso companheirismo de seu sofrimento. E este companheirismo de sua glória, não é só de sofrimento. Companheirismo de sofrimento. Me vem aqui o que João disse. Ele disse em Apocalipse capítulo 1, verso 9. Ele disse: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Companheiro no sofrimento. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Então não ficou só na aflição, é no reino e paciência de Jesus Cristo. E aqui o profeta está dizendo companheirismo de seu sofrimento e esse companheirismo de sua glória que seguiu a ressurreição. Há uma justificação por todos e quaisquer sofrimentos que tenhamos de enfrentar. Dentro de nós há uma justificação. Eles passam noites na chuva para assistir, entrar no estádio, dependendo do jogo. Brigam, morrem, matam, passam fome. Para obter um resultado de quê? Ganharam a casa própria, arrumar os dentes, cuidar da saúde? Não. Há uma justificação e essa justificação está em 1 Coríntios capítulo 15. Que a ressurreição de Jesus Cristo é a justificação da nossa fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém testificando que todas as tumbas de todos os filhos de Deus serão abertas também. E todos eles se levantarão na primeira ressurreição. A essas alturas, o que significou morrer queimado aos poucos, iluminando a arena? A essas alturas, o que significou enfrentar as bocarras dos leões? Se não tivessem eles morrido, aqueles que negaram, muitos, alguns negaram, permaneceram vivos até hoje.
Evitaram a morte, por acaso? A morte não tem muita diferença. Se é queimado, se é comido por um leão, se é jogado numa fogueira, ou se é num leito. Talvez no leito seja até mais angustiante. Necessita-se da injeção para adormecer, perder a consciência do pecado. Assegure a bênção sua agora. Essa justificação testifica dentro de você que você está no companheirismo do sofrimento de Cristo, como João acaba de dizer em Apocalipse, capítulo 1, verso 9. Companheirismo de seu sofrimento, mas também de sua glória, seguida de sua ressurreição. Sua ressurreição. Não há nenhum Deus que tenha morrido e ressuscitado. Centenas de deuses se levantaram. Todos morreram e nenhum ressuscitou. Mas um Deus, o Deus, o Emanuel, expirou lá no Calvário. Mas depois de 3 dias, a pedra foi removida. E não encontraram o seu corpo lá dentro. Ele não estava lá entre os mortos. Cumprindo assim a palavra do Senhor. Que no parágrafo 134, ele diz a respeito dos filhos hebreus. Eles foram testados, eles foram provados para mostrarem o que estava lá dentro. O rei deu oportunidade. Mas eles... O profeta diz no parágrafo 133, os filhos hebreus disseram: nós não nos inclinaremos aos seus deuses. Nós não adoraremos as suas velhas religiões formais. Deus é capaz de nos libertar. Porém, se Ele não o fizer, estamos dispostos a morrer. Morrer. Morrer, sim. De qualquer maneira vou morrer. Agora, Policarpo, com 86 anos, ele olhou para si, gente. Uma pessoa disse para o irmão Branham assim, ousadamente: todo ministro encontra as pessoas corajosas, ousadas, que eles desacatam. Até mocinha desacatou, irmão Branham. Diz para ele assim: olha, você vive implicando com esse negócio de roupa de mulher aí, sabe por quê? Porque você já está velho. Você não interessa mais por isso. Em outras palavras, ele disse: não, quando eu era de sua idade, 20 e poucos anos, eu já pensava assim, pregava isso. Eu já pensava assim, eu pregava isso. O profeta quis dizer exatamente: você está me conhecendo agora, meu garoto. Para a fornalha ardente. E sabe o que aconteceu? Quando eles tomaram Deus em sua palavra e entraram na fornalha ardente, aquele poder escondido surgiu.
manifestou. Eu tenho acompanhado, às vezes, de perto, certas coisas sem querer. Mas você entende, você compreende, você até pode ver. Quando uma mulher vem à igreja, simplesmente porque o marido vem. Nós já tivemos, inclusive, um diácono que assim que faleceu, sua esposa não veio mais na igreja, e eu a vejo vestida de calça esporte, cabelo cortado, toda rebocada, velha, acabada e mundana. Não demorou, foi logo em seguida. Ela mostrou logo o que estava dentro dela, assim que o marido morreu, assim que o pai morre, assim que a mãe morre. Por isso, Deus vê tudo, Ele sabe o que está dentro do homem, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque Ele bem sabia o que havia no homem, o que há no homem. Eles não tinham paz, eles não tinham ninguém ali para forçá-los. Eles eram 3 jovens, unidos, na mesma fé. Você diga com quem você anda. Conforme a companhia da pessoa, você já sabe quem é aquela pessoa. Não tenha dúvida disso. Conforme o comportamento de determinadas mocinhas, a gente já vê que, olha, me desculpem, vê que suas mães não são o que deveriam ser. Muito embora sabendo e reconhecendo que há mães, verdadeiras mães, e que sofrem terrivelmente com determinadas filhas. Mas, em um determinado sentido, percebe-se que aquela mãe está mais ocupada, mais distraída com tantas outras coisas e menos ocupada com aquilo que é seu dever. Isso é uma coisa que deveria ser encarado à luz da verdade. Mas ali eles entraram na fornalha ardente. Eles não entraram no cinema. Eles não foram para a boate juntos. Você se irmana com um rapazinho que está por ali, e foi isso que aconteceu. Logo eu aprendi a fumar aos 9 anos de idade. Se eu não tivesse tido companheirismo com aquele primo, talvez eu não teria passado por esses 13 anos desventurosos como passei. O profeta disse: se não fossem as más companhias, eu teria me batizado aos 12 anos de idade. Dizem: diga com quem tu andas, que eu sei quem tu és. E ele disse: me mostra a qualidade de literatura que você lê. As pessoas com as quais você convive, anda, mantém amizade. Me mostra. Deixe-me ver a qualidade de coisa que você está vendo. Isso para não falar em TV.
E eu direi a qualidade de espírito que você tem. E ele incluiu a música também. Deixa-me ver a qualidade de música que você gosta. Eles entraram na fornalha ardente porque aquele poder escondido surgiu. Não era apenas uma coisa mental, intelectual. Não era um arrazoamento que eles tinham. Mas você sabe de uma coisa? Pelo menos isso eu creio, pelo menos isso nós cremos. Eu posso não ser o cristão que eu acho que eu devo ser, de acordo com a mensagem. Porque nós já sabemos que pode ser qualquer denominação e encher os requisitos dela, mas da mensagem ninguém preenche. Mas tem uma coisa, não naquele entusiasmo que Pedro disse. Você sabe que você morreria, mas não negaria essa mensagem. A gente tem até vontade. Tem hora que dá vontade que houvesse uma inquisição. E dizer, você nega essa mensagem, ou então puxa-se o gatilho. Puxa logo, faça essa caridade. Mas ali houve um amém. Houve um amém no céu. Houve um silêncio. Em seguida. E os anjos ficaram incomodados. Gabriel, o anjo desgostoso do dilúvio, o que chamou a água, queria apagar a fogueira e inundar toda a Babilônia. Deus disse, não, espera um pouco. Isso aí é para mim. Tem assunto que não é para ninguém. É só Deus. Não é nem para anjo. Não é nem para o Gabriel, nem para o desgostoso. O irmão Brana chama ele numa mensagem do desgostoso. Isso aí é coisa direta minha. Então, para que ficar conversando? Para que ficar fermentando? Para que ficar se condenando? Não tem outra coisa para conversar na casa dos outros, não? Para começar, o que está fazendo na casa dos outros? Paulo chamou essas mulheres de paloureiras. Não se sabe o que vai acontecer, o que se vai falar naquela visita. O que vai ouvir, o que vai falar. É custoso. É uma questão de princípio. É uma questão de educação. É uma questão de ocupação. É uma questão de posto de ver. É uma questão de mostrar o que está dentro. É uma questão de caráter. Há coisas que só Deus. E ali permaneceram todos em volta deles. Veja só. Eles tiveram companheirismo dentro da fornalha. Um semelhante ao Filho de Deus se achava entre eles, abanando a brisa do calor. E tendo companheirismo no meio da maior dificuldade que eles já passaram. Esses companheiros que na hora da adversidade fugiram. Se eles estivessem lá no deserto, eles teriam feito a mesma coisa. Estes sim são covardes. E cada homem ou mulher que nasceu do Espírito de Deus, quando a hora chega, toma a decisão de ficar do lado de Deus sem nenhuma incerteza. No meio da angústia você terá companheirismo.
sem nenhuma incerteza, no meio da angústia, da contradição. Eles jogaram Daniel na cova dos leões. Deus não os impediu. Mas eu gosto de ver a experiência do irmão Branham. A gente que conhece, sabe, aprendeu, conhece, anda no mato desde criança, sabe disso. A sua maior defesa no mato é uma fogueira, pronto. Não tem fera que chega, cobra não chega. Acendeu uma fogueira, acabou. Pode dormir ali perto, tranquilo. E ele encontrou lá entre os nativos, um nativo cristão. Os missionários evangélicos fizeram dele um cristão. Mas ele carregava um ídolo. Quando aparecia um leão, ele acendia uma fogueira e botava o ídolo lá perto. Então o leão recuava. Já carregava a sua binguinha, naturalmente, para acender a fogueira. O irmão Branham chegou e disse: não, joga esse ídolo fora. Isso é a fogueira. Não é o ídolo. É a fogueira. É o fogo que eles respeitam. Não é o ídolo. É sim. É o fogo que eles respeitam. Jogou o ídolo fora. Na próxima vez, tremeu que sua vara verde, de certo. Acendeu a fogueira, de repente o bicho recuou e disse: irmão Branham tinha razão. Está certo. Não era aquele ídolo mesmo. É o fogo. É o fogo que protege a gente. Ali estava um evangelista do fogo. Não precisa de ídolos. Agora o profeta diz assim, que Daniel entrou sem nenhuma incerteza. Deus é capaz de me libertar, de me livrar daqueles leões. Não adianta. Daniel morreu mais tarde. Irmão Branham morreu mais tarde. Tantas vezes que o diabo tentou matar irmão Branham. Atiradores de elite comunistas com infla vermelho que atira de noite, apontados nas costas dele, na cabeça dele, e não puderam matá-lo. Comandante de avião dizer assim: temos combustível apenas para 15 minutos de voo e não sabemos onde estamos. O rifle explodir contra o seu rosto jogaria a sua cabeça umas 30 jardas para trás. Enquanto não chegou a hora. Daniel morreu mais tarde, mas aquela não era a hora. Isso precisava de ficar na Bíblia. E ele tinha mais umas coisinhas para frente depois disso. Ele tinha que escrever o Apocalipse do Velho Testamento. Porém, o jogaram na fornalha ardente. E eu creio que quando os leões começaram a se aproximar dali, foi na cova, né? Olharam para ele, eis que um halo de fogo se achava em volta de Daniel. Você diz isso é inferência bíblica, inferência. A inferência é profética. E combina com a lei de que o animal, a fera, respeita o fogo. Um halo de fogo se achava em volta de Daniel. A auréola ao redor de si. Aquela auréola que estudamos. Que as feras não podem chegar. Qualquer animal tem medo de fogo. Você sabe disso? Aqueles leões recuaram. O que foi isso? O poder escondido que estava no coração de Daniel surgiu e revestiu ele todo.
foi aquele poder escondido, aquela bênção de Deus que estava na vida daquele profeta, que o encobriu com fogo flamejante. Como em Datã, aquele dia, quando Geazi olhou e viu que estava em volta de Elias anjos de fogo, carruagens de fogo, nenhuma fera podia chegar ali. Ali, aquele poder escondido estava em volta de Daniel. Raabe mostrou o que estava dentro dela. Veja só, você conhece a história de Raabe. E quando Jericó seria totalmente destruída, eu fico pensando, gente, aquela mulher não tinha 2 programas de rádio por dia. Ela não tinha uma Bíblia Sagrada. Ela não tinha um monte de mensagens lá na prateleira. Ela não tinha culto segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo de manhã, domingo à tarde toda. Você disse, em compensação, não existia televisão e coisa e tal. Está bem? Existia tantos demônios quanto existem hoje. E alguns deles fizeram com que ela baixasse, cedesse à circunstância e se tornasse uma meretriz. Mas lá dentro dela tinha uma semente, uma coisa escondida. Todos os homens que estiveram com ela não perceberam esta coisa. Por muitos anos, até saber notícia que vinha vindo lá um povo vencedor, um povo que vinha massacrando os inimigos. Ela podia pensar assim, esse povo vai quebrar a cara quando chegar aqui, porque eu bem conheço os soldados daqui. Moro em cima dessa fortaleza. Cidade cercada de muros. Ela podia muito bem dizer, aquela muralha ela era tão larga que podia viajar 2 carruagens paralelas sobre ela. Mas lá dentro dela, tinha uma coisinha que o irmão Branham chama de fagulha. Tinha uma fagulha que diz para ela, esse povo é vencedor. E a levou a abrigar os 2 espias. Lá dentro dela estava um poder de se tornar esposa de um general. Lá dentro dela está um decreto, aquele vaso de barro, um tesouro, um documento escrito. De você virá Jessé, de Jessé virá Davi, de Davi virá Cristo. Veja que cadeia, que elo. Isso é mais do que bonito. Isso não é simplesmente emocionante. Isso encoraja, meu irmão. Encoraja. Essa centelha, essa fagulha que está dentro de você. É uma coisinha pequenininha que dirige todo o barco. São Tiago disse, veja quão pequeno é o leme, aquilo que
o condutor do navio, dirige uma grande nau. É uma coisa pequena que determina, na hora sublime, porque a fé suprema, da graça suprema para a hora suprema, e vai chegar a hora suprema para cada um. Você, mocinha, vai ter que decidir ir ou ficar. Rebeca teve que decidir ir ou ficar. Maria Madalena não pode ser esquecida. Jesus disse que todas as vezes que o Evangelho fosse pregado, aquela ação, aquela atitude seria mencionada. Havia uma coisa lá dentro. 7 demônios no seu estado físico, dominando-a. Era a bela de Magdala, sedutora. Pela qual homens se arrastavam. Mas tudo era demonologia em estado físico. Lá dentro, envolvido por demônios, por 7 demônios, por uma carne de fragrância, olhos penetrantes, estava essa pequenininha coisa que determinaria o seu futuro. Como, veja só, como a primeira a vê-lo ressurreto. Por que você está chorando? Ele não está aí. Rabone. Ela disse assim, pensando que era o hortelão: mostra-me o seu corpo. Quando ele falou, ela disse: Rabone, mestre, mestre. E o profeta disse que ela saiu batendo nos peitos, gritando: ele vive, ele vive, ele vive. Eu cheguei a ouvir de quem conviveu com ele, que ele disse que se Jesus fosse se casar aqui na terra, teria se casado com Maria Madalena. Quando o diabo foi no culto, ele chegou lá no culto e viu a presença de Deus. E ele disse: olha, aquele Jó, ele é fiel porque ele tem gado, ele tem filhos, ele tem uma boa família, ele tem casa, ele tem muita prosperidade. Vai lá e tira tudo que ele tem. Ele foi lá e tirou tudo que ele tinha. Ah, mas ele ainda tem saúde. Vai e tira a saúde dele. Coloque o leproso. Você é próprio para isso. Mas não toque em sua vida. Não toque naquilo que está lá dentro. Você não pode tocar lá dentro. Você pode tirar, moer tudo que ele tem do lado de fora. Você pode picá-lo aos pedacinhos. Você pode feri-lo. Colocá-lo fedorento, nojento. Sua mulher vai ter nojo, vai provocar náuseas, vômitos nela, o seu cheiro. Mas você não pode tirar o que está lá dentro dele. Há um poder escondido dentro dele, que falará o que é reto de mim.
e clamará: eu sei que o meu Redentor vive. E um dia ele me chamará e eu lhe responderei. E o profeta disse: quando só existia uma colher de poeira cósmica do Jó, o Senhor o chamou e ele se pôs de pé. Ele respondeu e tornou-se integrante da caravana que clamou no Salmo: abre as portas, abre, abre. Lá de dentro perguntou: quem é? Quem é o rei? Que rei é esse? Que é o rei da glória. É o rei da glória. Eu venci, nós vencemos. Pelo que estava lá dentro. Você leva isso para a sepultura. Irmão Brana mostrou isso, eu não canso. Quantas vezes couber eu vou dizer. Quando Deus fechou a cortina e não quis falar com ele, o diabo falou, e ele foi concordando, foi trabalhando com sentidos, com a coisa terrena, e ele foi concordando. Mas quando chegou lá, naquilo que estava lá dentro, aquilo que estava lá dentro saiu e disse... Quando eu vejo, eu já vi uns relógios desde criança, ainda existe. Quando sai um passarinho, quem já viu isso? Hã? Ele abre a portinha e sai um passarinho. Essa coisinha saiu lá de dentro, daqui igual aquele passarinho. Botou o biquinho do lado de fora e disse: Satanás, Deus deu, Deus tomou. Vai-te, filhinha. O valor estava naquilo. O poder estava naquilo. É aquela pequena voz que você tem. Paulo disse: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Há um recado lá dentro. Para encerrar, você vai levar o exemplo de Ruth. Hoje nós já ouvimos sobre a amargura. E Noemi disse: não me chame de Noemi. Me chame de Mara. Mara termina na mesma coisa. Foi onde as águas se tornaram amargosas. Amargura. Eu sou amargurado. Eu me apostatei, eu não deveria ter saído, mas saí. E agora volto carregando esse preço. Amargura. Vocês duas, Orfa, Ruth, voltem. Vocês são jovens. Casem-se. Eu não tenho filhos para assumirem conforme a nossa lei. Voltem. Conselho da razão. Racional. O conselho do bom senso. O bom senso mandava matar a gambá. O bom senso manda. Um cavalo que quebrou a perna, não tem jeito, você tem que dar um tiro. Pode ser o cavalo mais querido. Você tem que, se você o ama, você tira o revólver, vai lá e dá um tiro bem naquele redemoinho. Ele não sente nada. Esse é o bom senso. Aquele era o conselho do bom senso. Era a coisa racional para se fazer naquele momento. E é fácil dar um conselho racional.
Os conselheiros correm grande risco a estas horas, a estas alturas. Minhas filhas, voltem. O que vocês esperam de mim? Vocês são novas. Eu não tenho filhos para cumprir a lei convosco. E a órfã então começou a chorar. Não tinha a coisinha lá dentro. Começou a chorar, chorar. Amava demais. É minha segunda mãe. E amava demais. E abraçou, e chorou. Cobriu o seu rosto com o véu e voltou. Ruth já sabia o que dizer. Ficou de lado, olhando, esperando chegar a sua hora. E aquilo saltitava dentro dela. Aquela coisinha pulava lá dentro. Para decidir. Para optar. Eu quero falar logo a minha opção. Onde tu fores, irei eu também. Onde ficares eu fico, onde dormires eu durmo, onde comeres eu como, onde morreres eu morro, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. A coisinha falou, e quando ela decidiu, ela estava escolhendo ser esposa de Boaz. Foi ali que ela escolheu. Foi ali que ela determinou o seu destino. Você fez a mesma escolha. Você quer testar alguém? Faça como Noemi fez. Libere. Vê se tem aquela coisa lá dentro. Porque se não tiver, não interessa para Boaz. Não chegará a Boaz. Se não tem, não tem. Simplesmente não tem. Eu estava comentando com as meninas, sim, que já passaram de uma certa idade. Disse, olha, a maior burrice é determinadas moças ficarem invocadas com determinadas pessoas que nunca lhes fizeram promessa alguma na vida. Que não tem aquela coisa lá dentro para dar. Agora, baseada em quê? Baseado em quê? Uma psicose? Perdendo tempo? Acabando com a saúde? Acabando com a vida? Impedindo de Deus dar até um bom casamento? Não tem a coisa lá dentro. Eles dizem lá fora, não fez tintim. Do outro lado, Jesus não tem psicose com a igreja. Ele não está enganado. Ele não está amando enganado, pensando em alguém que, quem sabe, ela me amará amanhã. Amanhã eu a conquistarei. Não. E ele põe em prova. Ele diz, vai, deixa-me. Elias diz para Eliseu, fica aqui. Eliseu, não fico, eu vou também. Eu vou para Jericó. É o lugar da maldição. Eu vou na maldição com o Senhor.
Ora, se eu fui na maldição, por que eu não vou em Betel, na casa do pão de Deus? Eu vou também. Eu vou para o Jordão fazer morrer assim mesmo. Eu vou, fica aí, Eliseu. Aí eu vou. Lá dentro. Se não for assim, não presta casar. Não presta. Jesus não faz casamento besta, bobo, inconsequente. Ele sabe o que está dentro do homem. Ele sabe o que está dentro dela. Ele sabe que ela é eleita desde antes da fundação do mundo. Ele disse: eu conheço as minhas ovelhas. Eu as chamo pelo nome. Nós afirmamos se é difícil já segurar numa promessa, quanto mais quando não há uma promessa. Se permanecer numa promessa, precisa ser filho de Abraão. Por isso que nós não tratamos de fazer sectarismo, de manufaturar as pessoas para virem para aqui. Não. Se não forem reveladas, não venham não, que não vai ser pior para você. A minha avó gostava sempre de dizer: mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Aqui eu te trago rosas, não, suspiros e ais, cá dentro do meu peito, saudade cada vez mais. É você. Quem é? É Casé. Casé é José Augusto Souza, é meu avô, é o marido dela. É Casé, veja só. Véi feio. Onde está? Ana, onde está você, Ana? Tão certo como estou vendo esta luz. Está na glória esta hora. Está na glória. Dentro deste peito tão fraco, palpita um coração, onde há um poder escondido. Jesus foi sempre manifesto, mas um poder manifesto escondido aos sábios entendidos, porém revelados pequeninos. Isso é que é revelação. É dizer: vai. Me deixe-me, por favor. Vocês também não querem ir? Ficaram 12 apenas. Ele volta para eles: vocês também não querem ir? Mas a coisinha lá dentro do pescador disse: para onde iremos nós? Só de ti procede palavra de vida eterna. Para onde? Para quem? Nós vamos voltar para a sinagoga? Lá para a denominação de onde saímos? Nós não somos cães para voltar ao vômito. Mais tarde ele escreveu um provérbio: o cão volta ao seu próprio vômito, a porca lavada volta ao lamaçal. Mas ali não estavam cães nem porcas. Fechemos os olhos. Sabemos, ó Deus, que isso é tudo que podemos dar, é tudo que podemos oferecer, porque é isso que o Senhor nos deu. E isso é o suficiente para cada um dos teus filhos voltar para casa
meditando, ruminando, que a ovelha é um ruminante. Vai ruminando no ônibus, no carro, em casa. De fato, essa coisinha que tem aqui dentro é que não me deixou perecer. Essa coisinha aqui, dentro desse coraçãozinho, essa alma. Oh Jesus, graças a Deus, porque eu nasci, porque eu vim ao mundo, porque eu conheci a Tua palavra, a Tua mensagem. Agora, Senhor, despede o Teu servo em paz, que os meus olhos já viram a Tua salvação. Sim, cura, Senhor, abençoa os Teus filhos, sustenta cada um na Tua graça, no Teu amor, na compaixão do Senhor. Dá saúde, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Dá saúde para cada um. Jesus, perdoa-nos. Perdoa-me, Jesus. Perdoa-me. Perdoa a cada um, Senhor. A incredulidade, a dúvida, qualquer coisa, Senhor. O Senhor sustenta na graça e na fé. Põe Tuas mãos sobre cada pessoa que tem entrado aqui. Encoraja, anima, ajuda a decidir, esforça a coragem a prosseguir no que é verdadeiro, no que é correto, Senhor. Temos muita coisa pela frente. Temos de enfrentar leões, temos de enfrentar fogueiras, temos de enfrentar um deserto árido ainda, ou é a travessia do Jordão? O que é? Nós queremos agradecer. É por isso que saltita dentro de nós, que não deixa a lagartixa parar, o girino parar. É como um poço artesiano, não é a água estagnada, de murrinha, de reclamações, de murmuração, de queixas, de lamúria, mas é um poço artesiano, fluindo diariamente, ininterruptamente. Senhor, batiza com esse batismo da vida abundante, da vida regozijante, e cada um, Senhor, seja batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Põe a Tua mão viva sobre cada cabeça nesta hora, Senhor. Põe a Tua mão viva sobre cada corpo agora, Senhor. Põe a Tua mão viva sobre cada espírito, ó Deus, e domina cada um nesse instante, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua compaixão. Esforça, mais uma vez te peço, a coragem de cada um, ó Pai. Anima, ó Deus, naquilo que é correto. Desanima naquilo que é incorreto. Esforça, ó Pai. Esforça, ó Deus. Esforça, ó Deus. Converte essa filha rebelde. Converte esse filho rebelde. Aquebranta o coração. Dá-nos força de vontade. Dá-nos, ó Deus, coragem para decidir. Esforça-nos, ó Pai, agora. Ó Deus, ouve a oração desta mãe. Ouve a oração deste pai. Mas nós sabemos, ó Deus, que tudo o que está acontecendo é para mostrar o que ela tem dentro. O que ele tem dentro de si. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venha a palavra falada na casa desta viúva.
Senhor, ó Deus, venha a palavra falada nesse instante, ó Deus, quando a mãe requer o seu filho, quando o pai requer, ó Deus, fala a palavra, minha irmã, fala a palavra, fala a palavra falada, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala a palavra falada, fala simplesmente, não clama não, fala a palavra, fala, eu requero, eu faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno, demônio, enfermidade, que afaste de mim, que afaste dela, que afaste dele, em nome de Jesus Cristo, aleluias, amém, amém.